Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 21 do mês de junho do ano de 2022. Estamos aí no dia 22 pelo calendário judaico, no dia 22 do mês de Sivan, do ano 5782. Estamos aí com 288 dias transcorridos do nosso calendário judaico. E hoje nós estamos no terceiro dia da semana, conhecido como terça-feira. Nós estamos no nosso terceiro dia para o Shabat. E nós estamos na nossa terceira leitura, a nossa terceira aliá da nossa paraxá semanal. Shelach, envie. Shelach lecha, envie por ti mesmo. Né? Quando Moshe consultou Deus sobre a questão se ele deveria ou não mandar os espias, né, para inspecionar a terra prometida. E Deus disse para ele, envia por ti mesmo. Deus precisava que Moshe enviasse espias se Deus já tinha dado, ele não falou no futuro, né, a terra que vos tenho dado. Né? Então, nesse sentido aí, né, envie por ti mesmo, lech lecha, ou shelach lecha, né? Envie por ti, melhor dizendo. E nesse aspecto aí, realmente nós temos aí a nossa semana, onde temos a questão dos 12 espias, o envio, o retorno, o relatório, a conclusão negativa dos 10 espias, a tentativa, né, de Yehoshua, Josué e principalmente Caleb em defender a terra prometida. E a reação, né, dos 10 espias, e eles chegam ao ponto, é o que nós estaremos vendo ainda hoje, né, ao ponto de incitar o povo contra Caleb e Yehoshua. Né? Se não fosse a intervenção divina, certamente Caleb e Yehoshua seriam apedrejados pelo povo, devido à conclusão negativa, pessimista dos 10 espias. Então nós vemos aí que de fato, né, a maioria, 99,9%, a maioria não tem razão, né? Essa é a questão aí, ok? Vamos ver primeiramente o que o nosso Rebbe nos fala na sua palavra inicial. Teremos então aí, né, a nossa terceira aliá, a nossa terceira leitura, e depois nós iremos para a palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder e o justo da nossa geração, em que ele nos falará sobre aprender com os milagres, ok? Então vamos lá. A primeira palavra de hoje nós temos aí, o nosso Rebbe assim diz, só você. Opa, só você. Vamos ver? Todo este universo foi feito apenas para a sua jornada. E todo este universo foi feito apenas para a jornada daquele outro sujeito. E para minha também. Em nossa mente, isso é impossível. Somos finitos. Quando fixamos nosso pensamento numa ideia, não há espaço para outra ideia. Se um ponto está no centro, não resta centro para nenhum outro. Deus é infinito. Ele pode ter tantos pontos focais quantos desejar, sem diminuir em nada a centralidade de nenhum deles. Cada um de nós é, de forma absoluta, a coisa mais importante do universo. Veja bem a sabedoria do nosso Rebbe, Menachem Mendel, o líder da nossa geração, que ele nos fala, o universo, está falando de universo, ok? Foi feito apenas para a sua jornada. Está falando no sentido singular. Você. A sua jornada. E todo esse universo foi feito apenas para a jornada daquele outro sujeito,
e para a minha também, ou seja, eu, você e ele, por assim dizer. Em nossa mente, na nossa mente, no nosso intelecto, isto é impossível. Nós somos finitos. E pensar que esse universo foi feito por minha causa, para a minha jornada, sabendo que esse universo é para que eu possa seguir em frente. Mas, na minha mente, isso é impossível. Eu sou finito. E dentro da visão humana, o universo parece infinito. Só Deus é infinito, ok? Então, quando fixamos nosso pensamento numa ideia, não há espaço para outra. A gente fica fixado naquela ideia central. Se um ponto está no centro, não resta centro para nenhum outro ponto. Então, ou seja, naquele centro tem um ponto. Não tem espaço para outro ponto. O centro é um. O centro é único. Ok? Então, dentro dessa visão aqui, o Rebbe está mostrando para nós que esse universo, ele é o centro para nós. E esse universo, nesse centro, tem um ponto, que é você. E diz que no nosso pensamento, naquele centro que tem um ponto já fixado, não tem espaço para outro ponto. Mas aí como que fica eu? E o outro, se você está no centro, não tem espaço para nós? Então o Rebbe diz assim, não esqueça que esta é a nossa visão finita, porque somos finitos. Mas aí o Rebbe vem e diz, Deus, ele é infinito. Ele pode ter tantos pontos focais, tantos pontos centrais, quantos desejar, sem diminuir em nada a centralidade de nenhum desses pontos. Ou seja, para Deus, cada ser humano é um ponto central. E para cada ser humano que tem esse ponto central, Deus colocou esse universo para que possamos cumprir a nossa jornada, a nossa missão. Então, significa que todos, sem exceção, têm as mesmas oportunidades de servir a Deus, todos têm a mesma possibilidade de cumprir a missão divina e que ninguém é mais do que ninguém. Somos iguais diante de Deus. Só Ele é o infinito. Nós somos finitos. Então, por isso, Deus, ele tem vários milhares, milhões, bilhões de pontos centrais. Em cada um deles, o ser humano, um ser humano está. E todos, para ele, têm o mesmo valor, a mesma importância. Por isso, cada um de nós não podemos dar desculpas de que eu não posso cumprir a minha missão. Eu não tenho como cumprir a minha missão. Deus não me deu espaço para isso. Então o Rebbe está dizendo, todos têm espaço. Todos têm o seu ponto central. Ninguém tira o ponto central do outro. E juntos nós temos uma jornada para cumprir. Por isso o Rebbe Menachem Mendel, ele conclui, cada um de nós é de forma absoluta, sem ter um pingo de dúvidas, é de forma absoluta, diz o Rebbe, a coisa mais importante do universo. Portanto, qual é a coisa mais importante do universo? Você. E Deus confiou em cada um de nós
essa missão sagrada, sublime, de levarmos nessa jornada adiante, realmente anunciando cada momento do nosso viver, que Deus é um e único, indivisível e incorpóreo. Ele não nasceu e nem morreu. Ele é o único Deus, o único Criador, o único Salvador, o único e verdadeiro caminho que nos leva para o Olam Rabá, a vida eterna. Ok? Então, por isso, a coisa mais importante desse universo que Deus criou é você. Por isso, cumpra a missão que Ele confiou a você. Baruch Hashem. Hoje o nosso shalom vai para o Rogério Pereira, lá de Porto Feliz, São Paulo. A Edjane Ribeiro, Recife, Pernambuco. O Pedro Reis Silva, de São Carlos, interior de São Paulo. A Márcia Ricardo, né, lá do YouTube. A Alzelita Grangeiro, da cidade Russas, Ceará. A Rosa Maria Santos Simplício de Farias, Bertioga, interior de São Paulo. A Zenaide Gonçalves de Paula, aqui de Pirajuí, a nossa cidade, a nossa região. A Joyce Paulichen, de Piraquara, Paraná. A Osair Leal, de Feira de Santana, Bahia. O Aparecido Militão, de Osasco, Grande São Paulo. A Odessi dos Santos Leite. Flávio Vieira, de Iguape, São Paulo. Lá do Grupo Histórias Judaicas, temos aí o Ayrton Freitas, de Manaus, Amazonas. O Cid Figueiredo, Londrina, Paraná. Jurandir Nunes Rachid, de Manaus, Amazonas. O Rei Bianchi, ou Bianchi. A Luciane Carvalho, de Goiânia, Goiás. O Carlos Cordeiro, de Prudentópolis, Paraná. Esse aqui é o pessoal do Grupo Histórias Judaicas. Temos aí a Tânia Castro, de Manaus, Amazonas. O Arnaldo Silva, de Piauí, né? A Vânia Ivonete Maria da Silva, Recife, Pernambuco. Ainda dentro do Grupo Histórias Judaicas, temos aí a Roseli Alvarenga, São Paulo, capital. O Emanuel Henrique Messias de Menezes. O José Esther, de Bengala, em Angola, lá no continente africano. Então, o José Esther e família, né, o nosso shalom aí. E o César Marcos Estela, de Jundiaí, interior de São Paulo. Pelo grupo Lehaim Israel, temos aí o Mendy Tal, de São Paulo, capital. O Paulo José Lepich, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O José Carlos Alfafa Silva. O Cláudio Cortez, de Jataí, Goiás. A Maria de Lourdes Neves Gripa, de Campinas, São Paulo. Sunem Prachedes. O Antônio Evaldo Teixeira Araújo. E o Hamilton José de Bairros, Joinville, Santa Catarina. E amanhã estaremos aí trazendo, né, mais alguns grupos aí do Facebook, onde nós estaremos falando aí alguns grupos e os seus componentes aí, que sempre estão aí conectados com a tarde, com a Torá, ok? Estamos aí com a Leandra Simplício, né, de Caraguatatuba, cidade litorânea, interior de São Paulo. A Edina Silva, aqui de Bauru, a nossa região. O Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo. Temos aí também a Malu, lá do Distrito Federal, né, que está por aí também. Quem mais está por aí? Temos aí o Gerson Cordeiro Saldanha, né? O Gerson, manda a cidade tua aí, para a gente poder falar da cidade de onde você está aí se conectando conosco, ok? Baruch Hashem, né? E os demais aí que estão e vão se chegando também, né? Envia aí um shalom para a gente poder
anunciar aí, tá bom? Nós estamos hoje na nossa terceira leitura da nossa paraxá semanal. Nós estamos no capítulo 14 do livro de Números, Bamidbar, e nós vamos até o verso 25 na nossa terceira leitura. Os versos que nós temos aí de 8 a 10 é a conclusão, né, do início da revolta do povo, por causa do péssimo relatório dos 10 espias. E aí nós temos, né, realmente, né, a defesa, a conclusão da defesa, né, de Caleb sobre a posse da terra. E aí vem então a revolta do povo, e aí dos versos 11 até o verso 19, nós temos aí Moshe fazendo a sua prece, né, em favor do povo. E do verso 20 ao 25, nós temos aí o início, né, em que Deus não somente perdoa, mas ele também traz um decreto, né, de 40 anos, em que o povo vai perambular pelo deserto, né? E eles estavam às portas para entrar na terra prometida, hein? Que coisa, né? Então, né, amados, por isso estamos aí, né? O Gerson Cordeiro Saldanha é da cidade de Santa Adélia, interior de São Paulo, perto da cidade de São José do Rio Preto. Baruch Hashem, Gerson, toda a família, o nosso shalom aí. É bom tê-lo aqui conosco, Baruch Hashem. Então, amados, né, a conclusão aqui, versos 8 e 10, então Caleb, né, filho de Jefuné, que estava entre os que exploraram a terra, ele e Yehoshua rasgaram suas roupas, e eles falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra que nós exploramos é uma terra extremamente boa. Se Deus nos deseja, ele nos trará para esta terra e a dará para nós. Uma terra que jorra leite e mel. Não se rebelem contra Deus, e então vocês não temerão os povos daquela terra, pois nós os consumiremos como se fosse nosso pão. Os justos deles, que eram sua proteção, faleceram, e Deus está conosco, não os temam. A congregação inteira ameaçou agredir Yehoshua e Caleb com pedras, mas a glória de Deus, que usualmente aparecia lá na tenda da reunião, desceu ali, no meio deles, para todos os filhos de Israel verem, né? E aí então o povo não conseguiu, né, apedrejar a Yehoshua e Josué. Nesse aspecto aqui, os versos 8 e 10, né, na conclusão em que Caleb e Yehoshua traz a defesa da terra, além de chamá-los, né, retornem à fé, retornem à confiança em Deus. Se tão somente Deus se agrada de nós, nós vamos para cima deles, vamos vencê-los. Como se fossem nossos pães, nós simplesmente vamos consumi-los. Pronto. Deus é que vai nos dar a vitória. E ao mesmo tempo eles falam, né, os justos deles, que eram sua proteção, faleceram, né? Então tem o Talmud traz para nós, segundo os nossos sábios, quando o povo saiu, né, aliás, os 12 espias saíram para explorar a terra, né, por cada lugar que eles iam passando, havia uma grande comoção fúnebre. Em cada lugar que eles iam passando, pessoas importantes daquela comunidade, daquela região, elas tinham acabado de falecer e o povo ficava constrangido e concentrado na questão fúnebre. Então eles nem percebiam os 12 espias passando. E os nossos mestres falam que Deus providenciou tudo isso exatamente para que eles não fossem percebidos, notados, e assim realmente todo o povo ali e aqueles exércitos voltassem contra os 12, automaticamente poderiam ser mortos. E por isso que dos relatórios, né, num dos pontos do relatório que eles falam, que aquela terra é uma terra que consome os seus habitantes, foi por causa disso que eles falaram, né, os 10 espias.
dizendo que por onde eles passavam sempre tinha funeral, sempre alguém importante morria. Era uma terra que consumia a sua população. Obviamente, né, quem conta um conto aumenta um ponto, e eles não aumentaram um ponto, né, eles aumentaram uma dezena ou centenas de pontos nessa história. E então, né, mas era o quê? Era exatamente em cada região, os justos que ali haviam, eles iam falecendo exatamente ao mesmo momento em que eles estavam chegando e passando por aquela região. Então Deus desviava a atenção do povo para que não vissem os espias passando, né? E segundo os nossos mestres, né, o mais famoso deles, o justo mais famoso deles, era exatamente Iov, Jó, né? Um desses era Jó, que também nesta época faleceu quando eles foram fazer a expiação. Então os nossos mestres, né, falando pelo Talmud, a Mishnah, etc., fala que Jó morreu exatamente nesta época aqui. Por isso eles disseram, os justos deles, que eram a proteção deles, faleceram, e Deus está conosco, não os temam. E essa foi uma das recomendações em que Moshe deu para os 12 espias. Vejam se há justos entre eles que lhes dão proteção. Porque onde há um justo de Hashem, onde tem um justo do Eterno, aquela terra é protegida, é abençoada. Entendeu? Então, abrindo aqui um parênteses para aproveitar exatamente esse momento aqui, por que você acha que o mundo ainda não foi destruído? Porque pela graça bendita de Hashem, ainda há pessoas justas. A começar do povo judeu e entre as nações, onde também eles estão espalhados, onde também os beneinos não judeus estão cada vez mais abraçando a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, andando ombro a ombro com o povo judeu, dentro da única realidade de fé monoteísta com fundamento judaico, a mesma que Deus entregou a Moshe no Monte Sinai, que tem as suas raízes também juntamente com os nossos patriarcas e matriarcas. Então, nesse sentido, por que você acha que o mundo ainda não foi destruído? Ah, porque está cheio de político bonzinho, bonitinho aí? Inocente, não sabe de nada. Se fosse depender de político, o mundo já tinha terminado há muito tempo. Ah, mas tem muita gente boa por aí que pratica caridade, etc. e tal. Sim e não. Porque quando se pratica a caridade, né, simplesmente sem uma visão religiosa, baseado na Torá, é apenas uma questão ética e moral. Mas quando se pratica a caridade com fundamento religioso, baseado nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é a vontade de Deus, então aí o potencial é elevado a muitos milhares de potencial, porque é fazer a vontade de Deus. Fazer caridade por uma questão ética e moral é uma situação, mas quando se faz realmente caridade baseado na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, a vontade divina, aí já muda totalmente a configuração. Então estes são classificados entre as nações como justos entre as nações. Entendeu? Então esse é o motivo pelo qual o mundo ainda não foi extinto, a começar pelo povo judeu, né? Desde os dias do Sinai até aqui, a existência do povo judeu é a realidade, porque o mundo e o universo ainda existem. E dentro desse aspecto aí, é exatamente o que os não-judeus, que estão cada vez mais chegando-se ao monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, né, como Benei Noach, nesse sentido aí, não estão criando nenhuma religião, mas estão dando continuidade à prática de fé exatamente estabelecida no Monte Sinai. Os sábios falam sobre isso daí, não é verdade? Então, por isso, né, amados,
os justos que estavam ali, que eram de proteção para aquelas 7 nações que estavam na terra prometida, já não existia. E foi nessa época em que Jó faleceu, nesse momento aí, ok? Então não temam, porque Deus está conosco, e então a vitória é certa, é garantida. Mas qual foi a reação do povo? Foi pegar em pedras para apedrejar Yehoshua, Josué e Caleb, né? E aí veio então a intervenção divina. E na continuidade, verso 11 do capítulo 14 diz, né? Deus disse a Moshe: por quanto tempo mais este povo me provocará? Por quanto tempo mais eles se recusarão a acreditar em mim, depois de todos os sinais miraculosos que realizei em seu meio? Eu irei abatê-los com uma praga e os eliminarei. E então farei de você, Moshe, uma nação maior e mais forte do que eles. E então Moshe disse a Deus: e o que os egípcios pensarão quando eles ouvirem que o Senhor matou o povo judeu? Eles dirão: embora o Senhor tenha tirado esta nação de seu meio com grande poder, no entanto eles dirão: o Senhor não foi capaz de derrotar os habitantes dessa terra. Eles nunca acreditarão que o povo foi punido por causa dos seus pecados, porque eles escutaram que o Senhor, Deus, está com este povo, e que o Senhor, Deus, apareceu a eles olho a olho, e que a sua nuvem repousa sobre eles, e que o Senhor caminha à frente deles com um pilar de nuvem de dia e um pilar de fogo à noite. Então, se o Senhor matar essa nação repentinamente, como matando somente a um homem, as nações que ouvirem sobre sua reputação dirão: foi porque faltou a Deus a capacidade de trazer esta nação à terra, que ele jurou a eles que ele os abateu no deserto. Agora, por favor, deixe o poder de Deus de perdoar o malvado ser ampliado, como o Senhor próprio falou quando o Senhor disse: tu és lento em irar-se e abundante em bondade, perdoando o pecado intencional e a rebeldia, aquele que absolve os que se arrependem, e não absolve aqueles que não se arrependem. Ele castiga os pecados dos pais sobre os filhos e os netos até a 3ª e 4ª geração. Por favor, perdoe o pecado desta nação com sua abundante bondade, assim como o Senhor tem carregado este povo desde o Egito até agora, né? Então aqui até o verso 19, né, que temos essa passagem sobre Moshe fazendo a sua prece a Deus. Então na sua reza ele diz estas coisas. Mas por que ele diz essas coisas? Porque Deus, ele falou que puniria o povo e ele eliminaria como se elimina um homem só. Pum! Uma praga, tchau. Sobraria Moshe, por assim dizer, aqui dentro desse aspecto, ok? E Deus disse: de você farei uma nova nação maior e mais forte do que eles. Então Moshe ele recusou. Os nossos sábios dentro do Talmud, eles comentam esse momento aqui em que Deus falou isso para Moshe, que faria dele uma nova nação maior e mais forte. Então Moshe, nós vemos aqui na Torá escrita os argumentos de Moshe respondendo o questionamento. Mas a Torá oral, trazida através da Mishnah e o Talmud, os nossos sábios falam que nesse momento Moshe disse a Deus, falou: Senhor, se 3 pés de uma mesa não conseguem sustentar a mesa, muito menos um pé vai sustentar a mesa. E aí ele entra com esses argumentos todos aqui que acabamos de ler, e Deus, ele ouve a prece de Moshe. Mas o que significa quando Moshe disse para Deus? É mais uma ação da extrema humildade de Moshe. Obviamente, vamos dizer assim, diante
de uma realidade presente, diante de tantos líderes religiosos que tem por aí no mundo afora. Já pensou, entre aspas, Deus chegar para o fulano e falar assim, ó, eu vou fazer de você um povo maior e mais forte do que esses que estão aí. Mesmo aqueles que estão sob a sua liderança. Do jeito que nós estamos vendo muitos tipos de líderes religiosos por aí, rapidamente ele ia falar assim, Senhor, não demora não, faz logo isso daqui, quero me ver livre desse povo. Faz um povo novo então através de mim aí, beleza, né? Você, o reizão aqui, o bambambam, melhor ainda, né? Certamente muitos responderiam assim, mas Moshe disse não. Senhor, se 3 pés não conseguem sustentar uma mesa, imagine um pé não conseguirá sustentar a mesa. Ou seja, os nossos sábios dizem que Moshe estava dizendo para Deus, Senhor, se os 3 pés, Abraham, Isaac e Jacob, os 3 patriarcas, não conseguiram sustentar a mesa, o povo, a sua rebeldia, a desobediência do povo. Imagine eu, Moisés, muito menos ainda conseguirei sustentar esta mesa. Então Moshe estava de fato aí reconhecendo que os patriarcas, que eram melhores do que ele no seu reconhecimento, não conseguiram. Muito menos eu, como Moisés, muito menos eu vou conseguir isso daí. Então aí ele entra com esses argumentos, onde ele fala aqui, o que vão dizer de ti, Senhor? Que o Senhor não conseguiu trazer o povo para dentro da terra prometida, depois de tantos e maravilhosos milagres? Eles dirão que o Senhor não teve a capacidade, não teve o poder de trazer realmente o povo para a terra prometida. Então vejam bem, amados, o nível tanto espiritual de humildade de Moshe. Deus sabia que Moshe ia responder sobre isso? Sim, Deus sabe todas as coisas. Ele é Deus. Mas é mais uma prova pela qual Moshe passou. Ele poderia sucumbir ao desejo. Ele poderia sucumbir ao seu ego, o seu orgulho próprio, ele poderia se ceder, né? Ele poderia ceder ao seu ego. Foi mais uma prova, mais um teste que Moshe foi colocado e ele passou provado e aprovado. Lá no final, quando nós vamos ver em que Deus disse que não há e não haverá um homem semelhante a Moshe, é porque Deus está falando. Não é o homem que está falando que não haverá um homem como Moshe. É Deus. E por isso, qualquer um por aí que se apresente melhor ou maior do que Moshe é um grande mentiroso. É um verdadeiro propagador de fake news. E coitado de quem acredita que tem alguém que é superior a Moshe, por aí afora vai. Se Deus disse, nós vamos ver lá na frente, que não há e não haverá homem igual a Moshe. Você prefere ficar com o que Deus diz ou com aquilo que homens que criaram milhares e milhares de religiões estão dizendo por aí que há alguém maior do que Moshe? Continuo do lado de Deus. Então, dentro desse aspecto, Moshe, ele faz a sua prece a Hashem e ele diz, Senhor, deixe com que realmente se concretize o que disseste. Tu és lento em irar-se e abundante em bondade. Perdoa o pecado intencional e a rebeldia. Aquele que se arrepende é absolvido. Aquele que não se arrepende
não é absolvido. Então a própria pessoa, ela vai ditar a sua própria sentença. Há techuvá, um retorno a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento? Então, Deus perdoa o seu pecado intencional e a sua rebeldia. Não há techuvá verdadeira? Não se arrependeu? Então Deus não perdoa. E quando nós lemos aqui, ele castiga os pecados dos pais sobre os filhos e os netos, até a terceira e quarta geração, que está dentro dos 10 ditos de Hashem, os 10 mandamentos, né? Então, o que significa isso? Não significa que os pais pecam e Deus vai castigar os filhos até a terceira e quarta geração. Não é isso. O que os sábios explicam é que, se os pais são perversos e os filhos continuam as mesmas práticas dos pais, então eles também serão visitados até a terceira e quarta geração. Mas se os filhos não seguem a perversidade dos seus pais, então está escrito que a abundante bondade de Deus perdoa. Então ele perdoa os filhos e ele não visita, não castiga os filhos de pais perversos até a terceira e quarta geração. Por quê? Porque os filhos saíram dentro daquela consequência natural de perversidade e rebeldia contra Deus. Então, a partir do momento que os filhos até a terceira e quarta geração, eles fazem techuvá, um retorno a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento, então quebra-se automaticamente a maldição, o castigo. E os filhos são abençoados. Ponto final. Ok? Então, né, é para que tenham a visão sobre isso daí. E o verso 19 diz, né, por favor, perdoe o pecado desta nação com sua abundante bondade, assim como o Senhor tem carregado o povo até aqui. Ok? A partir do verso 20 até o verso 25, nós temos aí então o decreto divino, que diz assim, capítulo 14, verso 20 a 25. Deus disse, eu os perdoei. Ele não disse perdoarei. Ele diz, eu os perdoei por causa de suas palavras e eu não os eliminarei. No entanto, o que eu farei, tão certo quanto eu vivo, e a glória de Deus preenche a terra, eu juro que todas as pessoas que, apesar de estarem vendo minha glória e os sinais miraculosos que eu realizei no Egito e no deserto, me testaram desta vez pela 10ª vez e não escutaram a minha voz. Elas não verão a terra que eu jurei a seus pais. Todos aqueles que me provocaram não o verão. Mas, quanto ao meu servo Caleb, como apesar de aparentemente estar junto com os espiões, ele teve uma intenção diferente e me seguiu. Então eu o trarei à terra para a qual ele veio, e seus descendentes expulsarão os habitantes dela. Então aqui, né, só para termos uma noção, né, Caleb, ele se casa com Miriam, ok? A irmã de Moshe. Verso 25, se o povo for para a terra agora, neste momento em que eles estão, Deus diz, os amalequitas e os canaanitas que habitam o vale matarão todos vocês. Amanhã, mudem de direção e viajem de volta para o deserto, em direção ao Mar Vermelho. Voltem ao princípio da vossa peregrinação. Então aqui, entre outras coisas importantes que nós temos aqui para refletirmos nesse sentido aqui, nós temos aqui a questão de que o decreto da quarentena, né, ou melhor dizendo, dos 40 anos, né,
que nós encontramos aqui no verso 20, a questão principal aqui fala sobre que eles me testaram, né, pela 10ª vez, né? Pela 10ª vez eles testaram a Deus. Mas nós temos aí outros sábios, né, que falam assim, foi a 10ª vez que eles irritaram a Deus. Rashi fala, testaram, né? Os demais comentaristas falam assim também. E uma outra parte de comentaristas, eles falam exatamente aquela palavra que todo mundo entende de uma forma bem clara, né? Vocês irritaram a Deus pela 10ª vez, né? Então, o número 10 dentro da questão da Torá, dentro da questão bíblica, o número 10 é aquilo que é completo, né? Aquilo que se completou, né? Então significa que eles conseguiram, pela 10ª vez, esgotar a paciência de Deus. Então, nesse momento agora, muda de direção, volta lá no Mar Vermelho, lá, vai começar de novo. E serão 40 anos, o aprendizado. Porque se o povo entrar agora do jeito que está, serão mortos pelos inimigos, né? Então, aqui fala sobre essa questão de ter irritado a Deus, nesse sentido aqui, né? Por outro lado, nós temos aí também, por que o povo judeu teve que perambular no deserto por 40 anos como resultado, por ter irritado ou testado a Deus. Então, aqui nos fala que a sua queixa, né, que Deus pretendia eliminar o povo judeu completamente, né? A sua queixa era, por quanto tempo ainda mais vocês se recusarão em acreditar em mim? Depois de todos os sinais miraculosos que eu realizei em seu meio? Deus, no entanto, perdoou o povo judeu por não ter acreditado nele. Então vejam bem, o primeiro aspecto aí, o perdão de Deus veio, mesmo o povo não tendo acreditado nele. Mas aí nós temos outra questão. Depois de ouvir as preces de Moshe, que veio o perdão de Deus por eles não terem acreditado em Deus. Mas aqui nós temos ainda uma outra passagem, né, sobre a questão que nos fala. Deus explicou que ele não poderia perdoar o povo judeu completamente, porque eles me testaram ou me irritaram pela 10ª vez. Porque Deus pode perdoar uma falta de fé, mas ele não perdoará o povo judeu por tê-lo irritado ou testado? O fato de o povo judeu se recusar a acreditar em mim, depois de todos os sinais miraculosos que eu realizei em seu meio, é porque, ao refletir, eles acharam os milagres não convincentes depois que eles ocorreram. Esse problema poderia potencialmente ser resolvido se Deus realizasse um milagre de proporções sem precedentes, como o versículo afirma, né? Se eles não acreditam no Senhor e eles não ouviram a voz do primeiro sinal, eles acreditarão na voz do último sinal, como nós vimos lá em Shemot, capítulo 4, verso 8. Ou seja, eles acreditarão na voz do último sinal, né? Aqui já está remetendo, né, para Mashiach, os dias de Mashiach, ok? Testar, irritar a Deus, no entanto, não é meramente esfriar a fé depois de testemunhar um milagre, mas sim uma falta de fé no momento preciso em que Deus está realizando um milagre. Ou seja, no momento que Deus está realizando o milagre, a pessoa realmente, né, ela vir de uma forma a testar a Deus, a irritar a Deus. Ou seja, qual foi a forma de irritar a Deus? Os 10 espias disseram: Deus não é poderoso para vencer esse povo. Vejam bem a situação
em que os 10 espias levou o povo a acreditar que Deus não era poderoso para fazer um milagre, vencendo as 7 nações e dando a posse da terra prometida para eles, como ele já tinha falado. A terra é vossa, eu estou dando. Ele não disse dará, eu estou dando. Então era uma questão realmente do quê? É de confiar e tomar posse. Agora, testar e irritar a Deus, foi exatamente isso que aconteceu. Deus estava realizando um milagre. A posse da terra prometida. Eles estavam às portas da terra prometida. O milagre já estava acontecendo, mas eles se recusaram a acreditar no milagre. Irritaram a Deus. E o resultado, 40 anos no deserto. Então, todo o povo, apesar de estar vendo a minha glória e os sinais miraculosos que eu realizei no Egito, me testaram pela 10ª vez. Para esclarecer esta qualidade única de um teste sobre uma falta de fé, então Rashi ele registra para nós dizendo: 2 vezes no mar, 2 vezes com o maná, 2 vezes com as codornizes. Houve a questão dos testes, né? Da forma que eles testaram a Deus. Ou seja, 2 vezes no mar, 2 vezes com maná e 2 vezes com as codornizes, né? Então, no mar o povo hebreu declarou: tão logo nós subamos por este lado, também os egípcios subirão do outro lado. Eles não tiveram fé quando testemunhavam o milagre da abertura do mar. Ou seja, então, qual foi aqui a irritação que eles provocaram a Deus? Nós vamos passar aqui por dentro do mar, mas eles vão lá pelo outro lado, eles vão nos pegar pelo outro lado. Entendeu? Segunda questão, o povo reclamou do maná, enquanto recebiam esse tipo único e miraculoso de alimento. Quer dizer, estavam recebendo um milagre, mas estavam irritando a Deus com a sua dúvida. O mar estava aberto e Deus estava fazendo o milagre para eles poderem atravessar, mas eles irritaram a Deus ali, no mar. E a terceira, quando o povo reclamou: quem nos dará carne para comer? A questão das codornizes. Eles já tinham codornizes que lhes estavam sendo fornecidas miraculosamente no deserto. Mas mesmo assim, eles questionaram se Deus lhes poderia dar mais carne. Irritaram Deus 2 vezes. Então, dessa forma aí, né, Rashi, ele cita os exemplos e nos diz, né, que eles refletem claramente o conceito de teste, descrito aqui no nível literal. Deste modo, o leitor entenderá que Deus pôde perdoar o povo judeu pela falta de fé, mas depois que eles o testaram repetidamente, Deus não viu mais esperança. A lição é clara, é muito óbvia: ser grato por todas as maravilhas que Deus mostrou ao povo judeu. Ou seja, gratidão. A ingratidão é algo terrível. É irritar a Deus. Então, por isso, cuidado quando você se mostra ingrato com alguém. Você está irritando a Deus. A falta de gratidão é uma forma terrível de irritar a Deus. Então, nessa 10ª irritação, nessa 10ª ação de ingratidão, então veio a punição. Então, cuidado com isso. Então, o nosso Rebbe, na palavra final, ele fala para que aprendamos exatamente com os milagres. Disse Deus a Moshe: todos aqueles que não escutarem a minha voz não verão a terra que jurei
aos seus pais. A geração do Êxodo não trabalhou duro o suficiente para aprender as lições dos milagres divinos que presenciaram. Assim, eles permaneceram presos à sua mentalidade de escravos, ou seja, a ideia de que a realidade é escrava das leis da natureza e que Deus não quer e nem pode superá-las quando assim deseja. Ou seja, amados, a nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica é preciso mudar a mentalidade. Você não pode continuar com a sua mentalidade de lá de trás. Você não pode trazer a sua mentalidade idólatra, ingrata, lá de trás. Você está num novo caminho, que é Deus que nos conduz através da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. A nossa mentalidade, ela precisa ser mudada. Ela não pode ficar presa lá atrás. Isso significa as saudades do Egito. Isso significa que você está preso lá atrás. Então é importante e é preciso mudar a mentalidade. Não adianta a pessoa vir para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica e continuar de ser escravo. Eu gosto de ser escravo. Escravo da pedra, escravo da madeira, escravo dos homens com os seus princípios religiosos lá atrás. É uma nova mentalidade. Por isso o profeta, ele diz, bem-aventurado, feliz é a pessoa cuja mente está firmada em Hashem, em Deus. É mudança de mentalidade. E aqui o povo mostrou que ainda não tinha aquela mudança da mentalidade. Eles ainda estavam presos no Egito, ainda estavam com a sua mentalidade presa na escravidão. Então Deus disse, mudem de direção, volte ao Mar Vermelho. Para começar uma verdadeira mudança de mentalidade. Vejam bem que a sentença de morte no deserto não era para a totalidade do povo, mas era para aqueles 600 mil homens que foram contados a partir dos 20 anos de idade até 60 anos de idade. A sentença foi para estes. E eles serviram de exemplo para todos os demais. Que a não mudança de mentalidade leva a pessoa para a sua derrocada morte. E por isso, a nova geração que entra na Terra Prometida já entra com uma mudança de mentalidade. Tem os seus pontos negativos lá na frente, etc. e tal, mas é uma outra situação. Então a nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica é uma mudança de mentalidade. Não podemos. Ah não, porque lá atrás eu fazia assim, eu também posso fazer agora. Está fundamentado na Torá? Não. Então não serve. Ponto final. Tchau. Entendeu? É mudança de vida, é mudança de mentalidade, é mudança de visão. Nós precisamos mudar tudo na nossa vida. Nós estamos nos preparando para os dias de Mashiach, a redenção final, para podermos entrar no Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna, aqui mesmo. Todo o nosso planeta e o nosso sistema galáctico, tudo será mudado plenamente. E já pensou, por exemplo, tudo sendo mudado, um exemplo, né? Tudo sendo mudado e de repente lá no meio lá tem um fulano lá. Ai, que saudade dos pepinos do Egito. Ai, que saudades do Egito. Já pensou um trem desse? Eita!
Não é verdade? Então a mudança de mentalidade é mudança de vida. É mudança para conhecer a Deus, ver a Deus, experimentar Deus, ouvir Deus, andar com Deus. Então, os espiões e seus seguidores perderam o privilégio de entrar na terra prometida, porque para poder seguir dedicando-se à missão divina, enquanto levamos adiante a nossa própria vida secular, material, é preciso crer que realmente isso é possível. É possível você viver uma vida secular em nível elevado espiritual. É possível você elevar tudo aquilo que está relacionado à tua vida secular, e tudo aquilo que está conectado com a sua vida material secular, que é possível elevar a níveis espirituais sublimes e não ficarem nos níveis lá embaixo. Foi o que faltou de fato a esta geração naquele momento. Então, nós também devemos reconhecer as implicações de todos os milagres divinos que temos presenciado, tanto ao longo da história judaica, como em nossa própria vida pessoal. Só assim poderemos cumprir a missão divina de converter o mundo numa moradia de Deus, através do estudo e do cumprimento da Torá, nas nossas vidas seculares e materiais. Graças a este mérito, vamos vivenciar o nosso regresso milagroso à Terra Prometida, liderados por Mashiach na redenção final. Então, tudo isso que nós estamos vivenciando, amados, é uma preparação para a redenção final com Mashiach. Se nós menosprezarmos isto, a semelhança desses 10 espiões e os seus seguidores, que acabaram se totalizando aí em torno de 600 mil, os que foram contados, né? Perderam o privilégio de entrar na Terra Prometida. Então, tudo que nós estamos fazendo dentro do monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, no estudo da Torá, das 7 leis universais, aprendendo realmente com o maná que os sábios trazem para nós nos seus ensinamentos, é exatamente para que nós estejamos nos preparando adequadamente para podermos entrar na Terra Prometida. Entrando nos dias de Mashiach para a redenção final. E na sequência, entrando no paraíso. Que paraíso é esse? A Terra, a nossa Terra, este planeta, que se transformará plenamente o jardim de Deus, a moradia de Deus, o Gan Eden, o jardim do paraíso. Por que vamos desprezar algo que Deus diz, eu estou dando a vocês? A realidade da promessa divina, que é exatamente o que? Eu estou dando a vocês a terra prometida, o jardim do paraíso. Quando esse mundo se transformar plenamente na moradia de Deus. Isto acontecerá plenamente. Mas antecipadamente, Deus diz, eu estou vos dando. É algo que você precisa tomar posse agora. Mudança de mentalidade para tomar posse da promessa agora e viver essa promessa agora. Depende de você. Aqueles 10 espias não tomaram posse da promessa. Por isso, vieram com o seu relatório negativo. Caleb e Yehoshua tomaram posse, desde lá de trás, quando Deus fez a promessa. E quando eles foram e fizeram a investigação da terra prometida, eles não viram o negativo. Eles tiraram o positivo do negativo e trouxeram um relatório positivo, abençoado, maravilhoso.
Então, por isso, o teu futuro está agora com você. É você que está ditando qual será o teu futuro. Vai entrar, de fato, no Gan Eden, no Jardim do Paraíso, ou vai ficar de fora? Você decide agora. Porque o que você está vivendo agora é a sua realidade. Baruch Hashem? É isso daí, Edilane Minorello e o seu marido Claudemir de Jesus Silva, aqui de Bauru, região. Ó, sexta-feira temos a Kabbalat Shabbat, hein? Olha lá. A Cibele Ludmila, lá de Lisboa, Portugal, né? A Marli Estael Silva Monteiro, lá de Vitória, Espírito Santo. O José Hélio Tavares, lá de... Nossa, deu branco. José Hélio Tavares, de Cristais Paulista, né? Não é Cristais Paulista. Cristais Paulista é o José Hélio Tavares. Não, é o Hélio Domiciano. Hélio Domiciano daqui, José Hélio dali. Aí dá um nó na cabeça aí, não é verdade? Então, a palavra, amados, a palavra do nosso Hashem para nós hoje é exatamente nesse sentido aí. O Felipe Costa Oliveira, né? Felipe Costa Oliveira é de Goiânia. É isso mesmo, né, Felipe? Né? Então, a palavra de Hashem para nós no dia de hoje é esta. Vamos mastigá-la bem e o nosso futuro está sendo escrito hoje, né? Felipe Costa Oliveira, lá do Ceará, Baruch Hashem, lá do Ceará, né? E então, dentro desse sentido aí, não restam dúvidas que o nosso futuro está sendo escrito agora. Então, não deixe de ter essa mudança de mentalidade para tomar posse da terra prometida agora. O teu futuro está agora aqui, com você. Baruch Hashem. Até amanhã. Shalom, shalom.